Estamos na segunda parte do curso do Amster 2. Vamos recordar que a gente, na primeira parte, tinha começado a fazer a avaliação da qualidade dessa revisão sistemática, antidepressivos para a cessação do tabagismo. Eu quero compartilhar também com vocês a tela do checklist do Amster. Vou clicar aqui para compartilhar o checklist. Eu coloquei... deixa eu olhar onde é que está. O que eu acho? Peraí. Amster, aqui. Screen 2. Por que o Screen 2 está aqui? Fala para mim o que vocês estão enxergando no Screen 2 aí. Vocês estão enxergando o Amster? Checklist do Amster? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, eu gostaria que vocês entrassem na página do checklist do Amster. Depois entrassem na página do artigo que eu coloquei aí. Espera um pouquinho só. Que é o artigo do Cochrane. Vamos lá de novo. Então, localizem, eu coloquei também o link aí para vocês. Então, deixem tudo programado. Deixem o artigo do Cochrane aberto, deixem a página do checklist do Amster e vamos começar. O que a gente falou? Que o Amster, ele é uma ferramenta que foi aprimorada, o Amster 2 é uma ferramenta que foi aprimorada e ele tem 16 itens. Na aula passada, nós fizemos a checagem dos 7 primeiros itens, que foi o quê? Primeiro, a gente verificou se a revisão sistemática que nós estamos analisando tinha pico, né? Quem que está precisando de link aí? O Amster está aí, do artigo também. Do artigo que você pegou, quem que está perdido aí? Aí, beleza, esses dois aí, obrigada. Então, o que nós verificamos? Que se o artigo tinha os componentes da palavra pico estavam no critério de inclusão da revisão sistemática. Então, isso tem que ser checado. Tem que ser bem especificado cada item. Depois, no item 2, olha, aqui da revisão sistemática, peraí. Nós olhamos se o quê? Se havia uma declaração explícita dentro do protocolo, dentro da revisão sistemática, se a revisão sistemática havia sido protocolada anteriormente à sua realização. Por que a gente precisa disso? Porque muitas revisões sistemáticas são planejadas por pessoas que têm conflito de interesse. Então, elas planejam avaliar determinados desfechos e quando o desfecho dá negativo à tecnologia, se ela não tiver registrado, ela não publica. O registro hoje de estudos originais é tão importante que hoje já existe registro para protocolos pré-clínicos, existe registro de PORTS, existe registro de ensaios clínicos, tudo é registrado. Por quê? Para que o leitor saiba que aquilo que está sendo publicado de uma forma completa e transparente. Então, isso tem que ser checado. A terceira pergunta do Amster, né? Então, a gente olhou lá, viu que realmente tem um histórico aqui no Cochrane, falando quando que o primeiro protocolo foi publicado e todo o histórico de modificações dos protocolos anteriores publicados. A terceira pergunta é: os autores da revisão explicitaram a seleção dos tipos de desenhos no critério de inclusão? Então, quando você escolhe avaliar ensaio clínico controlado randomizado, você tem que justificar por quê. Quando você escolhe avaliar estudos observacionais, você tem que justificar por quê. Então, qualquer desenho que você escolha para você avaliar na sua revisão sistemática, você tem que justificar o porquê não está incluindo outros, ou porquê você preferiu
usar aquele tipo de desenho para responder a sua pergunta. Muito bem. A quarta pergunta que o Amster faz é sobre a busca abrangente. Então, lembra, gente, na realidade, o que a gente encontra de problema nas revisões que não são sistemáticas? Acho que o grande problema é o viés de seleção, né? O viés daquilo que eles encontram. Então, eu lembro quando eu tinha um curso de especialização em farmacologia clínica, isso há muito tempo atrás, a Anne aqui é testemunha, ela foi estudante desse curso de especialização, a Anne Meri está aqui no grupo, né, Anne? E eu lembro que a gente tentava ensinar já a fazer algumas revisões. Naquela época era muito cedo, né? 97, por aí que a gente tinha começado, mas eu me preocupava muito com a história do processo de selecionar a fonte, né? Da onde você vai buscar a informação, já naquela época. E eu lembro que uma das alunas resolveu estudar gencitabina. Nunca vou esquecer esse episódio. Eu falei para ela, vamos construir a monografia juntas e não sei o quê. E a aluna falou, não, deixa, professora, deixa comigo. E ela pediu para o laboratório a monografia da gencitabina, traduziu e mandou bala ali na monografia da apresentação final do trabalho. Foi reprovada, né? Como é que pode você ter uma única fonte, que são os trabalhos só publicados pela indústria, você não ter nenhum trabalho extra sobre o medicamento, nenhuma análise, nada disso, e sem uma análise crítica, e, bom, terminou a monografia, eu estava com vontade de ter câncer de pâncreas para tomar gencitabina, né? Só para vocês terem uma ideia do problema. Então, na realidade, toda a revisão sistemática, se ela não escrutinizar a literatura, você não tem como garantir que você não encontrou todos os trabalhos. Eu comentei com a Anne Meri, que está aqui, que ela fez uma busca manual muito mais eficiente do que a busca sistemática usando buscadores. Anne Meri, você quer comentar o trabalho que você teve nessa busca manual que você fez? Oi, Lu. Oi, boa tarde a todos. Na verdade é uma complementação, né, Lu? Uma coisa não funciona separada da outra, mas eu acho que o mais importante de tudo é ter essa noção e essa visão da importância de não se limitar apenas às bases de dados, né, as bases onde a gente busca os artigos, e não se limitar a achar que somente artigo é fonte de dado, né? A gente tem que ter essa mente aberta de que eu posso ter dados a partir do clinical trials. Oi, Anne, caiu, bloqueou o microfone. Não, eu fechei o microfone que passou uma moto muito barulhenta. Então, ter essa mente aberta de clinical trials, relatórios das agências como EMA, FDA, e aí realmente ter o entendimento do nosso papel enquanto autores de revisão sistemática. Nós temos como meta trazer todos os dados disponíveis, não somente aqueles que a gente se depara com mais facilidade no PubMed, no Cielo, onde quer que for. Isso, muito bem, é isso mesmo. Tem que ser um bom detetive identificador de artigos, né? Essa é a função da revisão sistemática. E assim, o que o curso de hoje da manhã também nos mostrou e o que a gente mostra aqui? Essas ferramentas, elas avaliam o quanto o autor ele consegue traduzir o que ele fez com transparência. Então, na realidade, quão bom, quão eficiente, quão transparente é o relato desse autor ao escrever a revisão sistemática que ele fez. Então, quanto mais detalhado você escreveu o que você fez, o que você olhou, como você olhou, né?
Isso vai ser importante para a tomada de decisão se a sua revisão sistemática ela tem qualidade ou não tem qualidade. Lá no caso do Agree, eles continuam ainda dizendo que o relato pode ser ruim, mas eles podem ter feito todas as etapas. Aqui, a gente passa a questionar algumas coisas que devem ser muito bem descritas para a gente poder realmente verificar se os resultados traduzem a verdade, né? Então, tudo tem que ser mapeado. Vocês sabem que um dia de diferença no PubMed tem diferença numa quantidade grande de artigos que são publicados, então a gente tem que dizer o dia, o ano, o mês, de preferência que você finalizou a sua busca e complementou com a busca manual. Então, lembrando que esse item 4 é um domínio crítico na ferramenta do Amstar. Se houver alguma dúvida do que você achar que o autor não foi atrás de alguma referência que é importante, você pode diminuir a pontuação da qualidade do relato dessa revisão sistemática. O quinto item que nós avaliamos foi se a seleção dos estudos foi feita por pelo menos 2 revisores. Então, isso é muito importante, né? Não existe revisão sistemática de um único autor, né? Na realidade, você sempre tem mais do que um. Por quê? Porque tudo tem que ser checado, tudo tem que ser feito em duplicata, né? Uma pessoa sozinha pode perder alguns artigos, pode não avaliar adequadamente, então o processo tem que ser em duplicata, em cego, individual, e, se possível, uma terceira pessoa para fazer o consenso quando as duas não entram no acordo. Quando existe dúvidas, né? Isso tem que estar descrito, ó, tá vendo? 2 revisores, 2 autores que fizeram a revisão em pares, tá vendo? Independentemente, selecionaram títulos e abstratos, resultando nas pesquisas mais relevantes, etc, etc. Também 2 autores, de forma independentemente, avaliaram. Vocês sabem, revisão sistemática tem 3 etapas muito importantes, né? Tem várias etapas, né? Então, a primeira é você definir o pico, né? Você definiu o pico com os critérios de elegibilidade, você elaborou uma estratégia de busca que vai escrutinizar a literatura científica nas várias bases de dados, junto com uma bibliotecária, por isso que uma revisão sistemática é muito importante que uma bibliotecária faça parte do grupo. Na elaboração do pico, é muito importante você ter um especialista no tema, em onco, ou em hemato, o que for que você for trabalhar, em serviço, no que for, você precisa ter um especialista para ver que tipo de desfechos são os desfechos importantes para aquela área, como analisar, etc. Fora o epidemiologista. A terceira etapa importante é o quê? A seleção de títulos e abstratos, depois a seleção de texto completo e depois a extração. Então, são 5 etapas que são extremamente importantes e elas não podem ser negligenciadas. Elas são etapas que compõem o processo de elaboração de uma revisão sistemática bem elaborada. Então, o item 6, o item 2 é se a seleção dos estudos foi feita por 2 revisores independentes, e o item 6 é se a extração dos dados também foi feita por 2 revisores de forma independente. Então, aqui está descrito, né, na revisão que a gente está analisando. E nós paramos na questão 7. A questão 7, os autores da revisão forneceram uma lista de estudos que foram excluídos junto com a razão da sua exclusão. E nós fomos lá buscar e vimos que aparece uma lista de estudos aqui que foram excluídos, né? E os motivos pela qual foram excluídos. Lógico que esses motivos são relacionados com o critério de exclusão, né? E de inclusão da revisão sistemática. Então, na realidade, é aqui que a gente vê se houve algum engano, por que ele não incluiu um determinado estudo, né? Os autores que não se sentem incluídos, por alguma razão que ele fala que podem também se queixar e colocar que
que não era assim, etc., né? Mas aí o relato que ele faz é incompleto, a gente não tem como tomar uma decisão em relação a isso. Então, agora nós vamos entrar, propriamente dito, na questão de hoje. Então, só vendo o que vocês estão vendo aí, dá uma olhada se vocês conseguem ver a minha tela do Amstar que a gente está avaliando. Eu tenho que colocar Screen 2, mas eu não consigo achar. O Screen 2 não é esse. Ah, Screen 2 aqui. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão vendo na tela agora? Eu estou tentando pôr o Amstar aqui. Estão vendo o Amstar? O Amstar? Estão vendo o Amstar, gente? Não, são os tá slides. aparecendo o seu slide. O slide? Ele inverteu aqui. Por que ele está chamando o Screen 2? Ah, peraí. Ah, o Screen 1, tá. Ele inverteu. Agora vocês devem estar vendo o Amstar. Beleza? Sim, agora tá, Lu. Ok. Obrigada. Sim. Então, olha só, questão 1 respondida, sim, ó, vocês já colocaram o nome da revisão sistemática aqui, não é? Aí vocês responderam a questão 1. A questão 2, sim. A questão 3, sim. A questão 4, sim. A questão 5, sim, né? Pelo menos 2 revisores que fizeram de forma independente a seleção dos estudos. A questão 6, se 2 revisores fizeram a extração dos estudos. E a questão 7, agora que nós vamos ver se ele vai explicando tudo que ele encontrou. Então, ele vai detalhar as características dos estudos, das populações, dos desenhos, dos cenários que ele foi encontrando, tá? Nós vamos ver onde é que nós vamos achar isso lá na revisão sistemática. Veja aí se vocês conseguem seguir vendo a minha tela. Deve estar aparecendo a tela do artigo do Cochrane aí para vocês. É isso mesmo? Sim. Ok, beleza. Então, nós vamos lá no método. Tem alguém que não está conseguindo acompanhar? Está todo mundo certinho? Nós estamos bem? Nós estamos na mesma página aí? Nós vamos lá no método. Não é no método, porque, na realidade, ele vai descrever. Então, eu vou no resultado, né? Toda revisão sistemática que se preze tem um flowchart, né? Dizendo o que ele incluiu e o que ele excluiu, o que ficou na análise final daquela revisão sistemática. E aí ele vai começar a descrever as características dos estudos incluídos. Então, ele começa, ó, nós identificamos 3 trials adicionalmente nessa atualização, tá? Incluindo um total de 115 trials. Então, você lembra, uma revisão sistemática da Cochrane, ela tem como compromisso ser atualizada a cada 2 anos. Não é que isso seja cumprido ipsiliteris, né? Eles tentam cumprir da melhor forma possível, mas nem sempre eles dão conta disso. Então, por isso que você vai ver que essa revisão aqui, ela começou a ser feita, a primeira delas em 97. A última aqui está em 2020. Então, eles vão atualizando. É como se fosse um living systematic review, que é uma revisão sistemática viva, que continua sendo, ela nunca termina, né? Ela vai sendo atualizada de uma forma constante, né? Uma publicação dinâmica, né? Eles falam Living Systematic Review. E aí ele conta quais foram os artigos que foram incluídos, né? Inclusive, se tiver estudos que estão sendo realizados, você tem que colocar isso no seu fluxograma. E ele vai começar a descrever quais foram as tecnologias que foram estudadas nos estudos, qual é a característica, tá vendo? Ele tem que descrever tudo. As revisões Cochrane são revisões de 90 folhas, são enormes, né? E ainda fora a quantidade de apêndices, etc. Por isso que elas são bastante completas e estão no topo da pirâmide. Agora, lembrar que a revisão sistemática em si, ela não é uma evidência. Ela sumariza as evidências disponíveis que existem, né? Então, ela sumariza e diz, olha, o que foi produzido até aqui, dá para a gente confiar parcialmente, não dá para confiar parcialmente. Quando ela junta os resultados, ela consegue
dizer um pouco mais sobre o efeito, às vezes não consegue juntar os resultados das revisões dos estudos originais. Bom, então, ele está vendo que ele está descrevendo tecnologia por tecnologia analisada, tá? De forma detalhada, que autor que estudou aquela, né? Onde foi feito aquele trial, se foi comunidade, se foi UBS, se foi primary care, onde foi que foi estudado aquele trial, onde foi realizado aquele trial. Até Hipericum tem análise aqui para cessação do tabagismo, né? E até essa S-adenosil L-metionina, o SAMI aí, que está muito em moda, né? E aí ele dá as razões, explica tal, o que ele incluiu aqui, certo? A gente já tinha visto que ele já deu as características dos excluídos. Então, a questão 8, nós vamos lá para o Amster, e eu já tinha até respondido, ele descreve com detalhes as características dos estudos incluídos. Se você olhar ainda com um pouquinho mais de parcimônia, ele deve ter uma tabela com a característica dos estudos, ou ele deve colocar, o Cochrane sempre tem, quando você vai lá nos apêndices, ele tem uma análise de cada estudo, uma descrição de cada estudo. Isso é uma parte trabalhosa de fazer uma revisão Cochrane. Eu já participei de algumas e é bastante trabalhoso. Deixa eu ver onde é que ele colocou aqui. Keywords, característica dos estudos. Olha aqui embaixo, gente, olha. Característica dos estudos. Então, ele tem uma parte onde ele descreve com detalhes os estudos incluídos, tá vendo? Então, esse estudo foi incluído, ele descreve o método, o país, o contexto onde foi realizado, como é que foi feito o recrutamento. Então, ele analisa com detalhes a característica do estudo. Depois ele já manda e já analisa o risco de viés daquele estudo. Lógico que ele está usando ainda uma ferramenta um pouquinho mais antiga, mas ele está usando o ROBI-1, mas ele faz a avaliação do risco de viés. O que eu assim, fico chocada é que quando eu vejo uma revisão sistemática, aí a pessoa vai lá e fala, é uma revisão sistemática, ela não faz análise da qualidade dos trabalhos incluídos. Como é que pode chamar isso de revisão sistemática? Entendeu? Aí quer chamar de outra coisa, quer chamar de integrativo. Aí quer chamar de integrativa, porque mistura vários desenhos e não sabe por que está misturando. E aí quer fazer avaliação de efetividade de tecnologia usando revisão integrativa. Então, assim, tem umas coisas assim, que a gente precisa parar de fazer as coisas mal feitas. Ou você faz uma revisão sistemática com a metodologia que tem que ser feita, ou você não chama aquilo de sistemático. E nem se atreva a fazer uma revisão que não seja sistemática para avaliar a efetividade e segurança de tecnologia, porque aí é um absurdo do absurdo e a gente consegue verificar que o indivíduo tem um problema metodológico na sua formação. Então, o pior é assim, PLOS ONE, Frontiers, BMJ, tudo que é revista, ó, Clinical Epidemiology, elas já me acharam. Elas sabem que eu faço avaliação de revisão sistemática. O que cai na minha mão? Revisão sistemática para eu analisar. Aí vem aquelas pérolas, né? Para a gente analisar. Então, assim, vamos pegar, antes de você sair fazendo a sua revisão sistemática, vamos desenhar o protocolo, como ele tem que ser desenhado, vamos registrar no Próspero, vamos publicar esse protocolo, porque quando você publica esse protocolo, você tem uma comissão de revisores que vai te ajudar na construção desse protocolo para ele ficar melhor. Aí, você aplica, depois que você terminar a sua revisão sistemática, você aplica o Amster na sua revisão sistemática para ver se o seu relato e se você seguiu os passos estão corretos. Entenderam? Então, vou fazer uma revisão sistemática hoje. Uma revisão sistemática demora um monte de tempo para ser feita. Um monte de tempo, tá? Então, bora aqui nos nossos slides. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica livre para fazer.
Eu quero, professora. Boa tarde, sou Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Eu tenho, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. O critério de qualidade, o critério de qualidade, a avaliação da qualidade, ele pode ser um critério de inclusão dos meus estudos, não é isso? Ele pode ser, não é isso? Por Pode. exemplo, ele pode ser, né? Quer incluir ensaios clínicos controlados, randomizados, de alta qualidade. Sim. Ou de qualidade moderada a alta, né? Aí eu tenho que identificar que por meio da avaliação AMSTA 2, por exemplo. Pontuações superiores a tal, né? Ou quando você não tem nenhum domínio crítico. Nós vamos ver a avaliação final. Como é que você vai emitir o seu relatório? Pode ser sim. Por exemplo, você pode escolher como critério de inclusão, como nós fizemos um survey metodológico, né? Eu gosto muito de fazer trabalho metodológico para ver a qualidade dos estudos, né? Então, nós fizemos um survey metodológico sobre a acupuntura, os ensaios clínicos de acupuntura, e nós só elegemos ensaios clínicos controlados randomizados, cuja a utilização, nós aplicamos o ROB, e o ROB levava baixo risco de viés, com trials com um mínimo de 100 pacientes. Então, trials com menos de 100 a gente não incluiu. Trials acima de 100 a gente incluiu, porque tinha muito trial com acupuntura. Então, você pode pôr o critério que ele convier, você entendeu? Porque quando tem muito estudo, você vai ter que usar algum corte, ou você pode usar todos, né? A minha primeira revisão sistemática teve 52 trabalhos. Eu fui quase enlouqueci no Canadá fazendo, mas tudo bem, já passou. Agora nós estamos numa outra empresa, que é a HIV. A HIV, pessoal, a nossa busca deu... se a gente não tivesse feito uma seleção de realmente randomized control trial, a gente partiria de 45 mil trabalhos. Como a gente cortou para randomized control trial, a gente está partindo de 23 mil, tá? Então, assim, HIV é o que mais se publica no mundo, né? E uma das coisas que mais se publica, né? E aí nós tivemos que colocar um desenho bem, o critério nosso é super explícito, né? E restrito, senão a gente não acaba essa revisão nunca, né? Outra dúvida que eu posso esclarecer? Podemos prosseguir? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Oi, professor Silvio, tudo bem? Então, tá. Tudo certo aí? Então, eu coloquei mais um IES aqui na inclusão, olha lá, ó, já está mostrando aqui nos slides para vocês, que a gente tem que buscar no Cochrane característica dos estudos incluídos. Agora, gente, revisão Cochrane, eu escolhi o Cochrane, por quê? É fácil, né? Então, mais ou menos fácil. Usar o Amster no Cochrane. O difícil realmente é você pegar uma revisão sistemática meia boca. Porque aí você não acha nada. Aí as informações estão espalhadas no texto e é complicado. Vamos ver a questão 9. Posso prosseguir? Alguma dúvida até aqui? Vamos embora? Questão 9. Os autores da revisão utilizaram uma técnica, vocês estão vendo os slides agora, né? Validada para avaliar o risco de viés nos estudos individuais que foram incluídos na revisão. Então, agora, veja bem, esse é um domínio super importante. Por quê? Porque ele quer saber se a ferramenta apropriada foi escolhida para o desenho do estudo. Então, a gente sabe que o Robin, ou Robin Juan, ou para... Oi? Não está aparecendo slide. Não tá? Peraí. É que eu resolvi trabalhar com duas telas hoje, e aí eu tô me perdendo um pouco. Tudo bem? Então, nós estamos no Ainda item não. 9. Ainda não? Ainda não?
Aqui para mim está aparecendo. Mas está aparecendo a revisão sistemática, Lu. O que você está compartilhando? Ah, mas esquisito, gente. Peraí, ó. O que eu tenho que fazer? A pessoa aqui não está ajudando meu cérebro hoje, ó. Screening. Ah, screening. Veja aí. Agora sim. Ah, tá. Então, me parem aí, que aí eu não sei por que o número mudou, porque esse que está na minha frente é o screening 1, mas ele está lendo como screening 2. Bom, enfim, coisas do computador. Ó, então, nós estamos no item 9. O item 8, tem alguma dúvida que foi se o autor descreveu as características dos estudos incluídos? Lembra? Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês verem aqui que existem várias formas de descrever os estudos incluídos. E lá no Cochrane, você vai em característica dos estudos incluídos para você achar. E aí nós estamos na questão 9, que é uma questão importante, é um domínio importante. Por quê? Porque nós temos que ver como é que foi feita essa análise da qualidade dos estudos individuais incluídos. Então, um estudo individual incluído, se ele é um ECCR, um Randomized Control Trial, a ferramenta mais atual é a ROB 2.0. Está em teste ainda, mas eu considero ela mais atual. Tem a ROB 1.0 que você pode usar também. Para estudos não randomizados, você tem o Robbins One. Existem outras ferramentas? Tem o Newcastle, tem a do Oxford, e aí vai. Ele tem que descrever porque ele está usando uma ou outra ferramenta para avaliar os estudos individuais. Outra coisa importante é que quando você escolhe fazer revisão sistemática de desenhos, como estudos transversais ou série de casos, etc., você tem que, às vezes, fazer adaptações da ferramenta que você está usando. Você não pode usar a ferramenta ipsiliteris. Então, eu lembro que na primeira revisão sistemática que eu fiz, eu usei estudos não randomizados, que falavam, eu estava estudando sangramento e evento trombótico. Então, tinha algumas perguntas que a gente acrescentou no instrumento que a gente usou de avaliação da qualidade, que eram perguntas específicas e que tinham a ver com o desenho e com os desfechos que eu estava avaliando. Então, o autor deveria descrever o que ele chamou de sangramento, e ele podia usar um dos 5 itens que nós colocamos ali. Se ele não descrevesse utilizando um daqueles 5 tópicos, como é que ele ocorria, como é que ele mediu o sangramento, a gente não colocava que estava com inseguro a forma com que ele mediu o sangramento do paciente. Então, as ferramentas existem, mas, por exemplo, o Robin é uma das ferramentas mais difíceis que eu considero para estudos não randomizados. Existem algumas específicas para transversais. O Robin é mais para coortes, né? Olha só o alarme. Aqui tem um ruído, né? Eu moro bem no centro, tem um ruído imenso, né? Moto, alarme. Bom, aí... mesmo você usando o Robin One, você vai ter que adaptar do que você chama de confundidor do seu estudo individual. Entenderam? Olha a moto. Então, a Flávia, parece que eu vi a Flávia aqui. Flávia é minha aluna do doutorado. A Flávia Casale. Eu estou vendo a Flávia Casale. Será que ela está aí? Flávia? Estou aqui, Lu. Flávia, Oi. Você está fazendo uma revisão sistemática onde você só encontrou série de casos, né? A nossa ideia era encontrar estudos transversais, que era uma revisão sistemática de prevalência, mas a gente não encontrou estudos transversais. Inclusive, a gente vai ter que, na hora que publicar a revisão sistemática, explicar lá porque só foi incluído série de casos. Então, conta um pouquinho, bem rápido, Flávio, qual foi a adaptação que você teve que fazer no seu instrumento de avaliação de qualidade dos estudos?
A gente teve que, inclusive, mudar a ferramenta. A gente teve que passar para a Djuana Briggs, né? Para Isso. série de casos. Porque, a princípio, na nossa busca inicial, a gente não restringiu nenhum tipo de estudo. A gente, inclusive, ensaios clínicos entraram numa avaliação inicial. Porém, o nosso critério de elegibilidade excluía aqueles artigos nos quais os participantes tinham tomado antibiótico no momento da coleta. E os ensaios clínicos, eles permitiam, até era esse tipo de avaliação, né? Tomar o antibiótico no momento da coleta. Então, indiretamente, os ensaios clínicos acabaram sendo excluídos. E aí a gente teve que adaptar realmente para a série de casos, porque eles acabam sendo menos criteriosos, né, na seleção dos estudos. Dos pacientes. Na realidade, o que a Na gente relação dos queria pacientes, isso. é verificar a prevalência de resistência bacteriana em exudatos de pacientes com periodontite ou endodontite, problemas endodônticos, né? E, por incrível que pareça, gente, não tem um estudo de prevalência transversal, bem feito, para detectar isso. Fica a ideia aí, se tiver dentista no grupo, para fazer um estudo original, porque não existe um estudo bem conduzido, e a gente foi tentando achar, partimos de revisão sistemática, depois de ensaio clínico, depois a gente chegou em coorte, não achou, depois fomos para retrospectivo, não achamos, de base de dados não achamos, e aí acabando achando série de casos prospectivos, e aí tivemos que fazer uma adaptação da ferramenta do Newcastle, incluindo algumas perguntas muito específicas para aquilo que a gente está avaliando. Então, umas 3 ou 4 perguntas nós tivemos que adicionar para ver se o estudo havia sido conduzido. Série de casos já tem um monte de viés, não é isso, gente? Porque só tem um braço. E aí, nesse um braço, a gente tinha que checar o que é que ele estava medindo, se ele estava medindo corretamente. É lógico que essa revisão sistemática, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar o que a disponibilidade das evidências até agora. O que a gente tem? Evidências muito fracas, pouco criteriosas, a gente vai mostrar isso. Mas dentre essas que já são dentro de um desenho mais limitado, qual delas foi feita com um rigor um pouquinho melhor e que a gente pode tentar dizer o seguinte, olha, os resultados sugerem tal coisa, mas nada de aquela coisa incisiva de dizer, mesmo porque a gente não conseguiu fazer meta-análise dos resultados, mas foi um bom treinamento para a Flávia, que acabou gastando um tempo bastante grande para conseguir padronizar um instrumento que pudesse avaliar adequadamente o risco de viés. Então, quando a gente vai nessa revisão sistemática aqui, obrigada, Flávia, quando a gente vai nessa revisão sistemática aqui do Cochrane e vai lá nos resultados, a gente percebe que o Cochrane sempre no ROB1, você pode usar esse gráfico aqui, que usa o verdinho para baixo risco de viés, quer dizer, eu tenho confiança no método que foi elaborado o estudo, o amarelinho quer dizer unclear, eu não sei se foi ou não foi bem feito, porque o relato não diz, e o vermelho eu tenho certeza que houve problemas e algum viés aí de algumas medidas que foram feitas. Então, isso tem que aparecer no resultado, então, a avaliação do risco de viés nos estudos individuais incluídos na revisão. Por isso que não dá para chamar de revisão sistemática algo que não fez a análise da qualidade dos estudos incluídos. Se eu for abrir aqui agora, de novo, a página lá da revisão sistemática, vamos lá. Vocês devem estar vendo aqui a página da revisão sistemática. Bom, nós vamos olhar o quê? Você viu que ele fez o risco de viés de cada estudo individual, mas ele, no resultado, você pode clicar lá no resultado, ele vai mostrar para você não
foi, estou vendo o manual. Vocês estão vendo agora, eu apertei certo aqui, né? Vocês estão vendo ó, o do Cochrane, né? Olha o tamanho dessa figura que eles fizeram. Então, eles incluíram todos esses estudos, e desses estudos, então, ó, análise por análise. Por que essa tabela do Rob One, ela não é muito ilustrativa? O Gordon sempre fala, o que você faz com um amarelinho desse? Qual é o julgamento que você leva? Entendeu? Unclear. O que isso diz com o clínico? Nada. Entendeu? Então, a ferramenta do Rob 2, ela te diz o que é que você pode confiar se você pode confiar nos resultados desse estudo individual. Esse amarelinho aqui, né? Unclear, 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 pelo amor de Deus, não diz nada para quem está na clínica. Aí, olha só, na revisão do Cochrane, ele tem que dizer quais foram os problemas encontrados na maioria dos estudos em relação à alocação, ao cegamento, aos dados incompletos, ou seja, perda de segmento, ao potencial, outros potenciais riscos de viés, etc. Então, ele tem que colocar essa tabelinha de risco de viés e explicar direitinho como é que isso depois vai poder impactar os resultados dessa revisão sistemática. Nós vamos ver lá na frente que o Amster se preocupa com isso e os autores devem fazer uma ponderação sobre o risco de viés encontrado na revisão sistemática na qualidade dos resultados, sobre a conclusão da revisão sistemática, tá? Então, vamos voltar para o screen 1, onde vocês veem meus slides. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, qual é a pergunta que vem na sequência? Aqui, ó. Essa pergunta é uma pergunta importante, que é o item 10. Os autores da revisão relataram as fontes de financiamento dos estudos incluídos. Isso é extremamente importante, quer dizer, a gente precisa saber, quando a gente também avalia uma revisão sistemática, se o autor da revisão sistemática tem conflito de interesse, e se o autor da revisão sistemática também é autor dos estudos individuais que estão incluídos na revisão sistemática, entendeu? Quem está financiando aquela revisão sistemática, lembra, 1/3 das revisões sistemáticas hoje em dia produzidas são financiadas pela indústria farmacêutica. Isso não significa que vai ter viés, mas a gente tem que olhar com cuidado. Principalmente se eu estou levando a uma tomada de decisão de incorporação de tecnologia numa lista de financiamento. Então, vários investigadores mostraram que estudos patrocinados comercialmente têm maior probabilidade de ter resultados positivos a favor da intervenção do patrocinador do que estudos com financiamento independente. É importante que os autores da revisão indiquem as fontes de financiamento de cada estudo incluído na revisão ou registrem que informações sobre financiamento não foram fornecidas na publicação do estudo. Com as informações de financiamento de todos os estudos, é possível analisar separadamente os resultados de estudos financiados pelos fabricantes das intervenções e financiados independentemente. Então, o que eu peguei de propósito essa revisão sistemática aqui? Se vocês olharem com cuidado essa revisão sistemática, o que me chamou a atenção? Eles fizeram uma análise de sensibilidade, eu adoro análise de sensibilidade, né? Porque você pode mostrar várias coisas. Nós fizemos uma revisão sistemática que ela está em vias de ser publicada, onde a gente analisou todos os estudos de plantas, todos é muito, né? Naquela época que a gente levantou, de plantas medicinais destinadas para tratar resfriado, para tratar problemas respiratórios das vias superiores.
Quando você faz uma análise de sensibilidade para ver, porque o desfecho, nós tínhamos vários tipos de desfechos clínicos importantes, medidos por diferentes escalas, e a gente considerou que o cegamento era um importante ponto de corte para nós. Quer dizer, se o estudo individual não tivesse cego, ele seria considerado de alto risco de viés. Por quê? Quando a gente fez a análise de sensibilidade, todos os estudos que não estavam cegos, deram a favor da planta medicinal. Todos que estavam cegos deram igual ao placebo. Opa, tem alguma coisa aí. Então, voltando para o financiamento, por isso que eu gosto de análise de sensibilidade, você tem que perceber o que é que pode estar modificando o efeito final da sua revisão sistemática. Então, o resultado final. Então, eles fizeram uma análise de sensibilidade sobre o quê? Olha, nós excluímos da meta-análise os estudos que foram apoiados pela indústria farmacêutica. E eles fizeram isso em 2 estágios. No primeiro estágio, nós excluímos estudos que foram financiados pela indústria. E no segundo momento, nós excluímos estudos que foram financiados pela indústria farmacêutica ou se o estudo recebeu recebeu financiamento por meio da indústria, mas para o medicamento do estudo, entendeu? Então, quer dizer, a indústria deu o medicamento, em vez de dar o dinheiro do financiamento. Então, eles excluíram 2 tipos de estudo, né? E aí, quando ele faz a análise sensitiva, ele percebe que você tem uma redução do benefício da tecnologia que está sendo avaliada, tá? Então, a análise 1, excluindo só os estudos que foram financiados pela indústria, e na análise 2, os estudos que foram também financiados ou aqueles cujo medicamento foi fornecido pela indústria. Então, aqui tem 26 do total que eles incluíram, e aqui tem 14 no total que eles incluíram. Então, você percebe que há aí uma redução, né, da efetividade quando você faz essa análise de sensibilidade. Então, isso para mostrar para vocês que declarar que o estudo foi financiado é extremamente importante, até para o seu julgamento, até pelo tipo de análise que você está fazendo na sua revisão sistemática. Tudo bem? Então, essa revisão sistemática que nós estamos analisando, os autores tomaram esse cuidado. Tudo bem? Podemos prosseguir? Estamos no 11º item do Amstar. Vou prosseguir. O pessoal não está me parando, vocês podem me interromper a qualquer momento, por favor, tá? No caso de realização de meta-análise, os autores da revisão utilizaram métodos estatísticos apropriados para a combinação de resultados. Então, esse item 11, você só vai usar se a revisão sistemática que você estiver analisando tiver feita a meta-análise, né? Então, esse item, ele só vai poder ser usado nesses casos. Se não tiver meta-análise, você já pula para os próximos itens da sua análise. Os autores da revisão sistemática devem declarar explicitamente no protocolo de revisão o motivo da realização da meta-análise dos resultados dos estudos incluídos e a extensão que os estudos são compatíveis. Ou seja, ele já tem que prever heterogeneidade, ele já tem que prever a compatibilidade de fazer a estimativa agregada dos resultados. Os autores da revisão devem relatar as estimativas dos resultados estatisticamente combinados de forma separada para diferentes tipos de estudos. Então, se ele resolveu fazer revisão sistemática usando 2 desenhos, ele usou ensaio clínico controlado randomizado e usou coortes, ele vai fazer a meta-análise separada. Ele tem que me entregar esse resultado de forma separada. Eu não posso ver um diamante só afinal. Tá?
No caso de estudos não randomizados, embora a combinação dos resultados dos estudos possa ser estatisticamente significativa, devido ao grande número de pacientes e ao aumento da precisão dos resultados, os intervalos de confiança devem ser interpretados com cautela, visto que os estudos não randomizados geralmente apresentam maior risco de viés. Então, aí é que vai a capacidade de estatística do grupo que está fazendo a revisão sistemática. A gente tem que avaliar possíveis confundidores que esses estudos não randomizados possam ter e fazer uma análise de meta-regressão, ou seja, você pode controlar um dos fatores de confusão e ver se a meta-análise, o resultado da estimativa agregada, ela não se altera, tá? E assim por diante. Você pode controlar 2 fatores, pode controlar 3 fatores. Esse é o problema. Nos estudos observacionais, você nunca vai saber totalmente os fatores que estão envolvidos, entenderam? Você pode pensar em 10 diferentes, mas sempre vai existir um fator ali que pode estar, que você não consegue explicar a heterogeneidade, que você não pode ver que não pode não estar balanceado nos 2 grupos. É o que a randomização bem feita, ela retira esse peso, né? Quando a randomização bem feita e eu tenho N elevado, acaba retirando da minha análise, né, esse viés dos fatores não balanceados nos 2 grupos. A heterogeneidade é um fator importante a ser observado numa meta-análise, principalmente em revisões de estudos não randomizados, devido ao provável uso de metodologias diferentes, principalmente, né, você já tem que dizer no seu protocolo, você tem que antecipar que tipo de heterogeneidade você espera, né? Você tem que dizer que você pode antecipar uma heterogeneidade por diferença de idades nos estudos incluídos, sexo, tem que olhar um pouco para o seu pico e ver o que poderia variar de um contexto para o outro, né? Então, olha lá, o uso de método apropriado, que é o item 11, né? Da revisão para cada tipo de medicamento e comparação, onde mais de um trial foi identificado, nós realizamos uma meta-análise em separado para a cessação do tabagismo e os desfechos de segurança, usando o Mantel-Hanstel, que é para método de efeito fixo. Então, isso aqui você vai usar quando você tem uma certa certeza de que você não tem grande heterogeneidade nos estudos, né? É preferível quando você tem dúvida para você usar o random effect, né? Quando você tem uma certa dúvida na heterogeneidade dos estudos que você está incluindo. Ou testar os 2 jeitos de fazer a meta-análise e verificar se tem ou não influência desse método na hora de você construir a sua revisão, a sua meta-análise, né? E aí ele descreveu direitinho como é que ele analisou as análises pós-hoc, né? E olha só, aqui eu pus um outro exemplo de uma outra revisão sistemática, como é que deve ser descrito isso, né? E tem, não sei se eu coloquei aqui, da parte de heterogeneidade você tem que descrever também, mas tem um pouquinho mais para frente, tem um item aqui do Amster que vai falar isso, você tem que descrever como é que você vai fazer essas análises, né? Eu não voltei lá na nossa ficha do Amster, eu vou voltar lá na nossa ficha do Amster para colocar a pontuação das questões 9. Os autores usaram uma técnica satisfatória para avaliar o risco de viés dos estudos. Vocês devem estar vendo a minha tela agora do Amster, né? Então, a resposta foi positiva, né? Para alocação, para seleção, né? For yes, must also have assessed for methods for selection. Ele fez tudo isso, então é yes,
esse aqui é para não randomizados. IEJA, ok. Então, você vai colocar IEJA aqui. Na questão 9, na questão 10 também você deve ter posto um IEJA aí, né? Did the review author report the source of funding? Sim. Yes. Tá vendo que não tem meio termo aqui, né? E na questão 11, que a gente acabou de ver, se ele descreveu corretamente como é que ele ia fazer a meta-análise dele. Lembrando que a questão 11 só se aplica se eu estiver diante de uma revisão sistemática que fizer uma meta-análise, né? Ok. Então, yes. Da heterogeneidade nós vamos ver já. Eu vou pôr yes depois, porque nós vamos ver aqui onde vai aparecer, ok? Vou voltar lá. Alguma dúvida? Estou voltando para minha aula aqui. O pessoal está quietinho, não tem nenhuma dúvida hoje? Ou estão gostando, ou estão dormindo, ou estão com fome? Tá igual ontem, todo mundo quer. O pessoal estava quietinho, né, Gladys? É isso. Aqui, o item 12. Estamos concentrados. Oi? Diz que tá concentrado. Estão concentrados? Eu acho, olha, eu tô aqui pensando, olhando tudo isso, falando assim, quantas revisões eu usei na vida sem avaliar. É complicado. Eu já... Gladys, você caiu. Gladys, não estou te ouvindo. Não, tô aqui. Ah, tá. Eu já ouvi uma pessoa falar, mas ai, que fácil, né? Ela só trabalha com revisão sistemática, coisa fácil de fazer. Só. Coisa fácil. É a mesma coisa do você trabalha só da aula. É mais ou menos, Gladys, é isso. Bora lá, estamos no item 12. Faltam 4, gente. Hoje a gente vai acabar até um pouco mais cedo aí, pode ficar tirando dúvidas de vocês, porque pode ser que vocês estejam querendo tirar algumas dúvidas das revisões de vocês. Se eu souber, eu vou ajudá-los a responder, ok? Então, olha lá, questão 12, item 12. No caso de realização de meta-análise, os autores avaliaram o impacto, olha lá, do potencial risco de viés em estudos individuais sobre os resultados da meta-análise ou de outra síntese de evidências. Então, isso é extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz análise de sensibilidade para ver se o cegamento estava influenciando na estimativa do efeito final? Então, aqui nós temos que ver se os autores vão fazer esse tipo de análise de sensibilidade. Eles fizeram análise de sensibilidade para o financiamento, que já estaria justificado aqui. Porque ser financiado por alguém que tem interesse naquela tecnologia é um ponto negativo, tá? Para fazer aquela revisão sistemática. É um risco de viés. Então, nos casos das revisões sistemáticas em que os autores optaram por incluir somente ensaios clínicos controlados randomizados de alta qualidade, então, lá, quem que me perguntou? A Larissa, não sei quem que me perguntou. Pode haver pouca discussão sobre o potencial risco de viés nos resultados. Mas nos casos onde incluíram SCRs de qualidade variada, eles devem avaliar o impacto, né, do risco de viés por análise de regressão ou estimando os tamanhos dos efeitos combinados, excluindo um ou outro estudo que tem um elevado risco de viés. Você pode até classificar os estudos de elevado risco de viés, baixo risco de viés e verificar se a estimativa do efeito ela se modifica quando você separa em estudos de alta qualidade e estudos de baixa qualidade. Nos casos da inclusão de estudos randomizados, os efeitos combinados devem ser estimados, incluindo somente os estudos de baixo ou moderado risco de viés. Se uma meta-análise ou outra técnica de síntese de resultados, como análise de regressão, não foram realizados, os autores ainda assim devem comentar sobre o impacto provável do risco de viés nos resultados de estudos individuais. Então, isso tem que aparecer aonde? Ou nos resultados ou na discussão.
Então, quando eu estou analisando uma revisão sistemática lá na revista como editora, eu pego esse abstract e vou seguindo ele ipsis. Eu vou olhar, deixa eu ver se ele avaliou o risco de viés sobre o impacto dos resultados e sobre a conclusão dele. Porque ele tem que me dizer o quanto os resultados são limitantes. Tá? Então, olha aqui, ó. Desculpa, eu acho que eu voltei aqui. Análise de sensibilidade. Eles fizeram uma revisão, uma análise de sensibilidade, ó, nós excluímos do julgamento os estudos com alto risco de viés para qualquer domínio, né? E então eles pegaram naqueles domínios que era alocação, randomização, cegamento do participante, cegamento do avaliador de desfecho, cegamento do profissional de saúde, etc. Se algum desses domínios tinha algum estudo que estava lá alto risco de viés, eles excluíram esses estudos e verificaram a estimativa de efeito sem esses estudos. Então, eles fizeram 2 tipos de análise de sensibilidade, né? Eles fizeram uma análise excluindo os estudos que foram financiados pela indústria e excluíram também aquele que tinha algum domínio com risco de viés elevado. Fantástico, pronto. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, quando tem problemas no cegamento, na randomização, etc., a estimativa do efeito, ela se eleva, ela aumenta, ela baixa, etc., né? E aí ele foi lá na discussão e no momento que ele estava lá já para o grade, lá que o grade vai fazer uma análise do corpo da evidência, né? Porque o grade só pode ser aplicado para o corpo das evidências que você selecionou para a sua revisão sistemática. Então, lá na discussão, ó, para investigar o potencial impacto dos estudos que nós julgamos serem de alto risco de viés sobre os resultados, nós fizemos uma análise de sensibilidades, removendo aqueles de alto risco de viés em qualquer domínio das análises e observando os efeitos sobre os resultados, quando possível. Em muitos casos, não houve nenhuma mudança da estimativa do efeito, tá vendo? Então, ele está dizendo isso para o leitor, olha, pessoal, calma, eu tenho alguns estudos que têm, ele disse aqui, ó, dos 115 estudos incluídos nessa revisão, nós julgamos 12, tá? Ser de baixo risco de viés em todos os domínios. E 28 terem alto risco de viés em pelo menos um ou mais domínios. Eu falo, meu Deus do céu. Dos 115, 28 têm um risco de viés que é elevado. Como é que eu vou poder acreditar no resultado final dessa revisão sistemática? Espera aí, ó. Nós vamos traduzir isso aí para vocês. Aqueles que tinham algum problema de alto risco de viés em algum dos estudos, em algum dos domínios, nós retiramos da análise e vamos ver se isso influenciou a estimativa final do efeito. Aí o que aconteceu? Eles verificaram que não houve influência. Então aí você fala, então tá, então eu posso, de uma certa forma, confiar nesses resultados que eles me traduzem, eles estão mais próximos da verdade. Entenderam o que isso significa, gente? Essa parte é difícil, às vezes os meus alunos param. Eu lembro da Isabela, que eu já vi a Isabela aí, não sei se é a minha Isabela, me orientando, fala, ai, Lu, tem algumas coisas do Amster que eu ainda patino. Era esse, Isa? Será que é a Isa? Isabela com Zene, estudante, está aí, será? Não sei se é ela. Posso fazer uma pergunta? Pode, Kelly. Seria semelhante análise de subgrupo, né? Por exemplo, um subgrupo de estudos com alta qualidade metodológica, um subgrupo com baixa qualidade metodológica. E, às vezes, a gente vê muito isso na revisão sistemática. Ao invés dele relatar, como relatou aí, que excluiu os estudos e testou, né, como análise de sensibilidade,
uma análise de subgrupo para avaliar a sensibilidade. Não é subgrupo, Kelly. Subgrupo é quando você quer entender e eles já estão previstos no seu protocolo original. Se uma análise de subgrupo não está prevista no protocolo original, ela é considerada análise equivocada. Você está forçando a hipótese inicial que você quis testar. Inclusive, hoje de manhã, no curso da Daniela e do Ayrton, eles falaram isso. Às vezes, os autores querem porque querem provar a hipótese original deles. Então, eles viram que a meta-análise não deu resultado, aí eles começam a inventar subgrupo. Então, análise de sensibilidade é quando você usa recursos, problemas metodológicos, e você faz análises excluindo esses problemas metodológicos dos estudos, os estudos que estão com esses problemas metodológicos. Análise de subgrupo é quando você previamente verifica que, por exemplo, você pode ter estudos que usem dose muito elevada e estudos que usem dose muito baixa. Então, você vai fazer uma análise de subgrupo separando estudos que usem dose elevada e estudos que usem dose baixa, até para ver efeito adverso, efetividade, etc. Então, tem uma revisão sistemática famosa de vitamina D e cálcio para a osteoporose, onde, se você juntasse todos os estudos individuais, a estimativa final da meta-análise, ela não dava diferente do placebo. Mas quando você divide essa em grupos, onde você tem grupos de doses menores e grupo de doses maiores, você verifica que a estimativa do efeito, ela aparece ser bem diferente do placebo quando você usa doses maiores. Mas essa análise de subgrupo está prevista no protocolo inicial. Eu não estou forçando a amizade. Eu não estou querendo forçar uma análise final, já que o meu diamante não deu a favor da tecnologia. Não sei se eu fui clara, Kelly. Não, é que assim, a questão, eu li bastante coisa sobre essa questão de análise de subgrupo, porque há muita crítica, né, sobre ela. Há até um artigo que o autor pegou e colocou por signo. E falou, olha, o pessoal do signo de câncer responde assim meio que... É sério, ele publicou, meio que para zoar mesmo, tipo, para dizer, isso é maquiagem, maquiagem. Não vale a pena. Só que aí, em outro artigo, ele fala dessa validade de mais ou menos como foi feito aí com uma sensibilidade, tipo, analisar subgrupos como análise de sensibilidade, não... que você não está chamando de análise de subgrupo, né, Kelly? Na verdade, você está fazendo uma análise de sensibilidade, separando estudos que têm algum problema metodológico, né? Você pode até fazer uma meta-regressão para analisar confundidores, né? Por exemplo. Na verdade, tem que ter até cuidado com essa denominação, né? Para não ficar pensando que foi isso, mas respondeu, obrigada. É isso. Obrigada pela sua... Kelly, eu vi alguém comentar essa coisa da Covid, né? Do grupo sanguíneo. Não, porque o A e o O, eles têm mais risco mais elevado. Eu falei, o cara conseguiu isolar só esse fator para verificar que os caras que têm A ficam mais... Só esse fator. Então, todo mundo era igual em tudo. E o problema só era o grupo sanguíneo, filho. Né? Assim, estão provando que o grupo A tem mais risco. Nossa, interessante. É igual o pessoal fala assim, come tomate dá câncer. Como é que eles fizeram essa população para o tomate dar câncer? Eles pegaram um grupo só comendo tomate e isolaram todos os fatores de confusão? Hello, como eu falo nas minhas aulas, hello! Né? Quando esse Lair Ribeiro aí vem falar que comer tal coisa provoca câncer. Nossa, que estudo é esse? Nós estamos tentando mostrar que carne vermelha tem uma relação com câncer
E nós acabamos de fazer uma revisão sistemática, vocês podem ver lá que foi publicada lá no Lancet, que eu publiquei junto com o pessoal do Canadá, e a gente excluiu uma quantidade de estudos enormes, e ainda para chegar num resultado, ainda com dúvida se realmente a carne vermelha é o fator que pode-se dizer que leva a câncer. E aí deu diferente de uma revisão, de uma coorte de 10 mil pacientes seguido por 10 anos. Isso aí deu a favor de que a carne aumenta a mortalidade. Quer dizer, ainda mostrando para vocês que quando você usa só Randomized Control Trial, você ainda continua com resultados diferentes dos estudos observacionais. Então, ontem, o Sam Suíça, no curso dele, que foi ótimo, aquele curso foi lindo, ele mostrou que quando você faz uma coorte, quando você faz estudo observacional, você tem que realmente entender quem é aquela população que você está estudando, quais são os fatores de confusão que existem ali, se não existe aquele tal do immortal bias, etc, etc. Então, nós estamos fazendo esse do HIV e o grupo foi tácito com a gente, né? Quem está fazendo junto com o pessoal do Ministério da Saúde, tudo. É só ensaio clínico controlado, randomizado que nós vamos usar, e nós vamos olhar algumas coortes prospectivas quando tiverem pacientes acima de um número X. Então, assim, com muito cuidado, verificar se a gente vai realmente fazer as meta-análises desses observacionais, porque a gente não sabe que confundidor que pode estar ali no meio, né? Deu para entender esse item 12, né? Item 13, vamos lá, força. Os autores da revisão consideraram o risco de viés em estudos individuais ao interpretar e discutir os resultados da revisão. Então, mesmo que a meta-análise não tenha sido conduzida, então, olha só, mesmo que a meta-análise não tenha sido conduzida, os autores da revisão devem incluir a discussão do impacto do risco de viés na interpretação dos resultados da revisão. Quer dizer, não é porque eu não fiz meta-análise que eu não vou lá pôr na minha discussão o quanto a qualidade do que eu incluí pode estar impactando naquele resultado final que eu estou achando. Isso é importante, especialmente quando os autores incluem CCR com riscos variados de viés em qualquer revisão que inclua estudos não randomizados, ok? Então, isso daqui, na 12, veja bem a diferença. A 12 é a realização, no caso da realização de meta-análise, eu tenho que ver o quanto o impacto do risco de viés impactou o diamante final, a estimativa agregada. Quando eu não tenho meta-análise, e quando eu tenho também, eu vou ter que discutir isso, inclusive na conclusão final, tá? Essa é a questão número 13 aí. Então, risco de viés dos estudos incluídos, tá? É um domínio crítico. Considerações sobre a interpretação dos resultados da revisão. Isso tem que aparecer na conclusão, inclusive, da sua revisão, tá? Então, qualidade da evidência, tem que ter um item lá na sua discussão, falando da qualidade da evidência que você conseguiu selecionar para incluir na sua revisão sistemática. Né? Então, potential bias in the review process. Além disso, você tem que considerar o risco de viés no seu processo de confecção da revisão sistemática. Olha, caro leitor, pode ser que eu não tenha achado esse tipo de estudo. Pode ser que olha lá, ele faz uma série de ponderações aqui, ó. Algumas possíveis limitações da revisão deveriam ser notadas. Então, quanto mais, isso não diminui o valor do seu trabalho. Tem autor que acha, por que eu vou pontuar negativo isso, né? Não, eu devo dizer o que pode estar acontecendo, mas que não tira o valor da minha revisão sistemática, tá? Então, ele vai descrevendo o que pode acontecer quando ele viu o reporte lá dos efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Diferentes incluídos nos estudos, né? 2% versus 10% de incidência. Isso pode ter afetado
a estimativa do efeito, alguns reportaram efeitos adversos só com 2% de frequência, outros só com 10% de frequência. Então, ele está dizendo como é que você tem que olhar esse resultado da revisão sistemática dele. Isso é fantástico, tá? Então, ele está dizendo da qualidade do que foi incluído. Olha, espera um pouquinho, ó. O que foi incluído tem essa limitação, tá? As evidências disponíveis até o momento vão até aqui. E cuidado, porque quando a gente foi fazer a revisão sistemática, a gente incluiu ensaios clínicos que tinham reportado efeitos adversos referentes a 2%, só quando os efeitos adversos tinham atingido 2% da população, ou quando atingiram 10%. Então, tem resultado lá que está diferente em termos de frequência, tá? Isso é bacana, isso é bacana, tá? Olha, principalmente quando a gente estuda que usa escala para medir depressão, qualidade de vida, essas coisas, quando usa mais de um tipo de escala, né? E aí você tem que padronizar esse resultado da escala, essa é a coisa mais difícil que tem, né? Porque você tem que colocar as escalas no mesmo grau. Se é de 0 a 10, todas têm que ficar de 0 a 10, né? Se 10 é pior, então todas têm que ficar o 10 pior, porque tem escala que é decrescente, tá? Então, isso é extremamente importante e ele tem que ponderar isso na discussão dos resultados. Tudo bem até aqui? Então, nós lá no Amstar, até agora, vou voltar lá, vou parar um pouquinho, stop sharing. Vamos voltar lá no Amstar. Gente, eu vi que tem questões aqui agora. São comentários ou questão? A Kelly ficou sem áudio, não deveria fazer análise de subgrupo, já perguntou. Tá, ok. Isabela, o áudio dela não está funcionando, né? Entendi. Por que ela não respondeu? Ok, então agora deixa eu mostrar ali o Amstar de novo. Vamos responder lá. Vocês estão respondendo de vocês aí? Questão 12, se a meta-análise foi feita, se os autores avaliaram o potencial risco de PS, nós já vimos que sim, for yes. Yes. E na questão 13, did the review authors account for raw individual studies when interpreting the results of the review? Sim. Então, eles fizeram isso aqui também, yes e yes. Nós estamos agora na questão 14, voltando lá. Então, do 1 ao 14 deu tudo yes, porque é uma revisão Cochrane, mas eu já vi revisão Cochrane cheia de problema, tá? Então, não é porque reluz que é ouro. Cuidado. Vamos lá, continuar com o item 14. Faltam 2 itens para a gente terminar a nossa jornada aqui. Vamos tentar cumprir. Os autores da revisão forneceram uma explicação satisfatória e discutiram qualquer heterogeneidade. Lembra que eu falei para vocês que ia aparecer heterogeneidade? Observada nos resultados da meta-análise ou outras sínteses de evidência. Então, há várias causas potenciais de heterogeneidade nos resultados dos estudos, principalmente daqueles não randomizados, incluindo desenhos diferentes, diferentes métodos de análise, populações diferentes, diferentes doses ou intensidade das intervenções. Tanto os elementos do pico quanto dos domínios de vieses listados no item 9 devem ser considerados importantes fontes de potenciais heterogeneidade dos resultados. Então, aqui, Kelly, que você falou lá do subgrupo. Então, se uma análise de subgrupo prévia, e você aplica ali a análise de subgrupo, idade, né, dose, etc., tiver modificando a estimativa de efeito, é o momento de você discutir e o momento de dizer, ora, quando eu produzo o diamante único desses estudos, a heterogeneidade vai para 80%. Mostrando que não dá para confiar na estimativa agregada. Mas quando eu separo por questões relacionadas ao contexto, um aconteceu no hospital, ou população de hospital, outra é população da comunidade, ou eu separo por dose, uma é dose alta, outra é dose baixa, eu consigo verificar
que as estimativas agregadas dos estudos separados, elas diminuem a heterogeneidade. Então, isso está me mostrando que esse fator, que geralmente é relacionado ao pico, com isso eu consigo explicar a heterogeneidade. Eu dou um curso sobre o grade, onde eu explico direitinho a heterogeneidade, como fazer, como analisar o gráfico de floresta. Fiquem atentos, que eu vou lançar um estudo do Great Sherqual. Do Great Sherqual vai ter a Mega na terça-feira do dia 9, e eu já estou lançando um curso aí sobre como usar o grade, o beabá do grade. Passo 1, passo 2, mastigadinho, igual eu fiz aqui com o Einstein. Fiquem atentos, me inscrevam, que já deve estar saindo um curso meu, ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos olhar se essa revisão sistemática ela tomou esse cuidado de ter uma explicação satisfatória na discussão, principalmente sobre heterogeneidade dos resultados, olhando a inconsistência. A gente chama de heterogeneidade dos resultados, inconsistency, que é a terminologia que o Grade usa, né? Ele fala o que aqui, ó? Nós julgamos a segurança da evidência em ser moderada a baixa, respectivamente, tal. Isso, nos dois casos, devido à imprecisão, né? Imprecisão é o tamanho do intervalo de confiança, e devido à inconsistência dos resultados. Os dados de segurança foram esparsos na comparação e tornaram-se difíceis as conclusões. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele analisou a inconsistência, tá vendo? Ó, I quadrado 15%, ele analisou aqui I quadrado 52%, do quê? Ele olha, existe insuficiente evidência para estabelecer se a combinação da bupropiona e a nicotina, né, a terapia de reposição de nicotina, resultaram ser superiores quando separados, né? Então, ele mostra aqui o resultado do risco relativo, né? Com intervalo de confiança mostrando que não é a favor não há diferença entre o sozinho e o combinado, e mostrando que há uma inconsistência nesses resultados de 52%, é uma heterogeneidade de 52%, tá? 12 estudos, 3.487 pacientes. Ou se a combinação da bupropiona com a vareniclina resultou ser superior do que a vareniclina sozinha, tá? Ele falou que não deu para avaliar isso, né? Então, a evidência disso foi considerada moderada a baixa, respectivamente, devido à inconsistência desses resultados dele. Então, ele ponderou isso na discussão dele, ele ponderou a inconsistência da heterogeneidade, a heterogeneidade de estudos. Eu estou usando inconsistência como sinônimo de heterogeneidade, que é o que o Grade usa, né? Olha aqui, ó, nesse outro aqui, ele fala o seguinte na discussão. A principal razão para a gente baixar a evidência, reduzir a qualidade da evidência, foi a imprecisão. Imprecisão é o tamanho do intervalo de confiança da estimativa agregada, bem como o risco de viés em um dos casos, tá? E a inconsistência, que foi gerada de moderada heterogeneidade para as análises detectadas. Então, quando a revisão sistemática, na discussão, ela pondera sobre a inconsistência do diamante, que é a estimativa agregada, a gente pode dizer que sim, positivamente, o autor considerou a heterogeneidade na discussão da evidência gerada, tá? 15ª do nosso Alistair.
No caso de realização de síntese quantitativa, os autores da revisão conduziram uma investigação adequada do viés de publicação. Então, lembra que isso é um domínio importante também. Por quê? Se eu tiver só estudo a favor da tecnologia, não tiver quase estudo negativo para a tecnologia, eu tenho alguma coisa que foi perdida aí na minha busca. Então, na realidade, viés de publicação, ele me diz o quanto eu consegui encontrar estudos que falam contra a tecnologia também, estudos de diversos tamanhos, tanto estudos que envolveram grandes populações, quanto estudos que envolveram pouca gente. Então, essa é uma questão muito importante, mas pode ser difícil para os autores de revisão avaliadores resolverem completamente. Por quê? Porque se eu tiver uma revisão sistemática que só incluiu 7 estudos, eu não consigo fazer análise do viés de publicação. Então, essa passa a ser uma avaliação assim, bastante limitada, né? Alguns testes são específicos para essa avaliação do viés de publicação, e muitos autores usam testes equivocados quando, dependendo do desfecho que está sendo avaliado e dependendo do desenho que está sendo avaliado. Então, isso tudo eu tenho que avaliar também. Qual é o teste que ele usou para verificar se houve viés de publicação com esse determinado desenho de estudo. O principal a ser observado é se os autores da revisão fizeram o melhor para identificar viés de publicação por meio de pesquisas bibliográficas amplas, sensíveis, e mostraram a ciência do provável impacto desse tipo de viés na interpretação dos resultados. Então, olha só. Item 15 está lá na discussão. Potencial viés do processo de revisão. Nós consideramos o processo de revisão usado ser robusto e não acreditamos que nós tenhamos introduzido qualquer viés. Para o desfecho avaliado, nós seguimos métodos padronizados usados pelo grupo do tabaco, blá, blá, blá. Então, olha aqui, ó, eles também geraram o funil plot, que é o gráfico, o tipo de análise que pode ser usado se você incluiu pelo menos 10 estudos, né? E verificaram que não havia possibilidade de ter, faltando algum estudo com dado negativo. Então, essa revisão também ponderou sobre o impacto do viés de publicação nos resultados dela, que é o que a gente não vê, gente, nas revisões integrativas, nos scopings, nas narrativas, né? Eles captam de uma forma qualquer, bota ali dentro e produz uma conclusão absurda, né? Então, isso tudo chama muita atenção quando a gente vê uma coisa dessa mal feita. E alguma dúvida até aqui? Nós vamos entrar no último. Tem alguma pergunta que eu não vi aqui? Às vezes vemos heterogeneidade clínica, por exemplo, paciente com DPOC moderada, grave e muito grave. O estudo que foi feito, gente, com o guaco, os autores, o ensaio clínico que eles usaram, não classificava corretamente a doença respiratória que o paciente tinha. Então, quando a gente questiona qual é a classificação que eles usaram, se o paciente tinha asma recorrente, asma grave, moderada, etc., os autores voltam para trás e falam que os pacientes tinham alguns episódios de bronquite, etc., e eles foram usados para usar no grupo do guaco. Então, o que eu fico mais brava é o seguinte: quantas plantas extratos medicinais realmente funcionam, mas os desenhos que são utilizados para fazer ensaio clínico com extrato, com plantas, são muito ruins. O pessoal que é apaixonado por planta, é o grande problema, né? A paixão é cega. Eles poderiam se balizar de metodologistas para fazer estudos bem feitinhos, para realmente provar ou não provar que aquela tecnologia funciona ou não, né? E não ficar fazendo estudo meia boca e querer que a gente enfie a goela abaixo.
Então, quando a gente estava lá na Comari, a gente avaliou um estudo muito bem feitinho, feito com aloe vera, no tratamento da psoríase, cujo resultado era semelhante à hidrocortisona. Quer dizer, o que custa fazer um estudo bem desenhado, com segmento adequado, com desfecho clínico importante, para verificar algo que pode ser importante, por exemplo, para a flora, o estudo de plantas, extratos brasileiros, etc. Né? É possível fazer teste de funil sem realizar a meta-análise? Não, eu só vou fazer o teste de funil plant quando eu tenho meta-análise, que não se aplica. Tá? Porque com o teste de funil eu vou ver se o resultado do diamante fica mais à esquerda, mais à direita, etc. Né? Fazendo projeções, se está faltando uma parte dos estudos que seriam contra a tecnologia. Ok? Último item aí. Posso prosseguir? Uma pergunta, tudo bem? Estão sobrevivendo? Os autores da revisão relataram alguma fonte de potencial conflito de interesse, incluindo qualquer financiamento recebido para a condução da revisão. Então, aqui é que é. Aqui, os autores da revisão sistemática têm que dizer se eles são independentes ou não são independentes. Agora, é muito interessante porque quando você pega a ficha que o autor tem que preencher e analisa a ficha que é lá do conflito de interesse, que é o IJCME, que a gente tem que preencher de cada revista, se você olhar o que está escrito na ficha e olhar o que está declarado lá entre a conclusão e as referências, potencial conflito de interesse, non, você olha para a ficha e vê que o cara recebeu dinheiro da indústria, a fundação dele é financiada por parte de quem produz o medicamento, ele foi um dos autores dos trials que estão dentro da revisão sistemática. Então, aí, se vocês olharem, tem uma publicação que a gente fez lá com o grupo da American University of Beirut, do meu amigo Eliak. A gente analisou os estudos que declaram problema, declaram não ter conflito, mas na realidade tem conflito. Os autores falam, não tenho, mas ele tem. Né? Uma pergunta aqui. Agora mesmo com a questão da Covid, alguns estudos incluíram com sintomas semelhantes à Covid, mas sem o RT-PCR, por exemplo, como critério de inclusão. Isso aí é viés de seleção, né? Digo, incluíram pacientes com sintomas compatíveis com Covid, mas não confirmaram se eram Covid. Olha, na Covid, nessa pandemia, a gente conseguiu entender quem entende de método e quem não entende de método, entendeu? E porque eu vi alguns comentários de alguns colegas, algumas coisas que eu fiquei, assim, bastante chocada, né? Eu falo, nossa senhora, eu vou ficar quietinha, deixa a pessoa se enforcar. Então, item 14 que a gente avaliou, olha, vocês estão vendo agora, eu acho que eu aprendi direitinho por o screening aqui, né? Por os 2 screen aqui, meu, né? Vocês estão olhando para a minha ficha do Amster agora, tá tudo certo, né? Pergunta 14 é IES, pergunta 15 é IES, né? E a gente viu lá que os autores vão... Peraí, deixa eu olhar aqui no finalzinho. Eles apontaram, eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar. Mas aqui é IES. Quando eu dou o último IES, vocês estão me acompanhando lá no Amster, eu vou calcular agora o que a nota que ele vai me dar dessa revisão sistemática. Aí, calculou, olha lá. IES, você fez aí comigo? Então, é uma revisão sistemática onde eu tenho uma certa segurança sobre os resultados finais das evidências que ele conseguiu sumarizar. Ok? Então, é dessa forma que você vai fazer a sua avaliação.
A Daniela deu uma sugestão hoje para o grupo do Agree, deles pegarem uma revisão, um guidelines e aplicar o Agree. Aqui eu fui fazendo com vocês, né? E devagarinho e mostrando o que é certo e o que é errado. Eu vou mandar minha aula para vocês, pessoal que está. Vai ficar disponível também o vídeo lá no site para vocês poderem usar a aula, né? Agora, sim, Kelly, demora muito tempo para fazer análise de uma revisão sistemática. A Isabela, que é minha orientanda, que está aqui, que está sem microfone, que o diga. Ela avaliou não sei quantas revisões sistemáticas, ela pode dizer para vocês, e a gente sempre fazia em duplicata, e chega uma hora que se aprende rapidinho, né? Agora, eu considero o Amster um instrumento friendly. Esse Amster 2, eu acho que ele ficou mais interessante de usar, mais fácil de usar. Mas eu não... O que eu tenho raiva, que eu falo para vocês que é difícil, é o Robin, que é o de estudos não randomizados. Esse eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil. Esse é um estudo, é uma aula que eu acho que eu precisaria 3 encontros para explicar como é que usa o Robin para vocês, né? Tudo vai ficar disponível no site a partir do dia 16 de março. Tudo vai ficar. Uma pesquisadora com conhecimento da ferramenta leva, em média, quanto tempo para fazer essas avaliações em condições? Gladys, se eu falar para você que eu levo uns 20, 25 minutos olhando para a revisão sistemática, você acredita? Porque eu não posso gastar muito tempo fazendo revisão de estudos para as revistas. Então, eu tenho uma certa prática. É que é assim, eu bato o olho no pico, bato o olho no critério de inclusão, bato o olho no que ele excluiu. E como ele discutiu os resultados dele, já mato de cara. Entendeu? Já mato de cara. Né? Como é que ele fez, qual ferramenta ele usou para revisar, para analisar os estudos originais. Eu vejo a consistência do desenho que foi escolhido para o pico. Então, tem algumas coisas, e também outra coisa, né? Você tem que entender um pouco do pico que ele está avaliando. Eu não me meto a besta a assuntos que eu não domino, né? Então, assuntos que estão muito fora da minha expertise, eu não vou. Por quê? Porque você tem que ter uma expertise para avaliar também o desfecho, a forma de avaliar o desfecho, que você tem que ver se ele escolheu o desfecho correto para aquele tipo de análise que ele está se propondo, né? Então, não acho que seja uma coisa fácil também, né? Estudos de overview publicados ultimamente. Quando fazer uma overview ao invés de uma revisão sistemática de estudos primários? Olha, quando você achar que as revisões sistemáticas, Luiz, estão de baixa qualidade, estão com resultados conflitantes. Aí você mete bronca numa overview. E geralmente eu uso o overview, Luiz, para fazer síntese de evidência. Aí eu vou tirar as recomendações para uma determinada política que eu quero. Né? Então, o overview ela cabe quando você tem várias revisões sistemáticas, você está questionando a qualidade delas, então você vai fazer uma análise do que está acontecendo. Entendeu? Que mais que vocês querem saber? Alguma dúvida do Amster? Alguma consideração sobre o curso que vocês queiram que eu modifique para uma próxima vez que eu apresentar? Eu adoro críticas construtivas. Tudo bem? Eu acho que o formato que você usou na primeira aula no início foi bem bom, de dar 5 minutos para a gente achar. Porque essa já foi direto, né, Kelly? E depois comenta, porque aí a gente não é induzido, a gente já vai
procurar e ver se procurou no canto certo, se achou. Então, eu achei bem interessante essa metodologia lá do primeiro dia, eu gostei muito. Entendi, Kelly. Vou usar isso hoje. Sabe que eu fiquei com medo hoje de não dar tempo. Por isso que eu acho que eu atropelei um pouco vocês, mas eu gostei da sugestão. Boa. Quando a aula ela é mais interativa, né? Dá tempo para vocês acharem, eu acho que ela é muito mais produtiva. Boa, boa. Vou considerar. O que mais, gente? Professora, como ficar sabendo do seu curso, dos seus cursos, por favor? É só me mandar e-mail. Alguém manda. Ah, tá bom, tem um e-mail por aqui. Mas a gente está com os e-mails do pessoal inscrito a gente está com o e-mail do pessoal inscrito no congresso e a gente vai fazer uma comunicação. Na verdade, acho que tem um registro de 500 e poucas pessoas, né, que assistiram, em parte, um ou outro curso lá para trás, né? Mas eu peço desculpas aí, Kelly, se eu atropelei com vocês. Agora estou me sentindo culpada. Não, o método de acompanhar também as suas marcações também foi muito bom. Mas é que eu, no meu estilo, eu sou meio autodidata, eu gosto muito de procurar sozinha, sem ser induzida. Às vezes eu pego uma coisa que já foi avaliada, eu avalio sozinho, sem olhar, e depois vejo se eu consegui. Então, às vezes é por causa do meu estilo, mas foi muito, muito bom, né? Inclusive, essa questão do funil, eu já li em vários lugares e nem deixo tão claro, porque eu estou fazendo uma revisão sistemática de teste diagnóstico para triagem neonatal da distrofia muscular de Duchenne. Nossa! E eu tenho mais de 10 estudos, mas eu não posso gerar uma meta-análise porque o ponto de corte para o teste ser considerado positivo ou não é muito, mas muito diferente entre os estudos e não tem como fazer meta-análise de jeito nenhum. E aí eu vi que eu não gerava porque eu não tinha um ponto único, mas eu não achei isso escrito em lugar nenhum, sabe? Quer ver? Então, Espera um pouquinho que eu vou te mostrar uma coisa, ó, para vocês tirar entenderem. essa dúvida, eu ganhei o plot. entendeu? Eu vou mostrar aqui o funil plot para você entender por que tem que ser feito sobre da meta-análise, ó. Vou te mostrar aqui. Vou compartilhar a tela com você. Veja se vocês estão vendo minha tela. Sim, sim. Então, esse é o funil plot, né? Então, aqui você tem o efeito, né? E essas bolinhas representam os estudos individuais da sua revisão sistemática, né? Por que eu tenho poucas bolinhas aqui, ou poucos estudos? Porque os estudos que são maiores, eu tenho pouco número, né? Estudos que usam um N menor, eu tenho um número maior. Então, se você olhar, isso aqui forma um funil, ó, tá vendo? Invertido, ou seja, estudos que têm um N menor, eu tenho maior quantidade, estudos que têm um N maior, eu tenho menor quantidade, tá vendo? Por isso que é chamado de funil plot, gráfico de funil. Então, olha só, vamos comparar essas duas realidades aqui, ó. Gráfico de funil característico gerado pela simulação de 35 estudos. Então, se você olhar nesse de cima aqui, parece que o meu funil está mais ou menos homogêneo, não é isso? Eu tenho o mesmo número de estudos que dão a favor da tecnologia e que dão contra a tecnologia. Tá vendo? Né? Mas quando eu retiro um pouco de estudos aqui, suponha que o meu gráfico da minha meta-análise tenha dado algo semelhante ao item 2 aqui. Você percebe que está faltando aqui, tá vendo? Então, uma análise estatística disso aqui mostraria claramente que está faltando estudos que falam, por exemplo, contra a tecnologia ou para a redução do efeito aqui da tecnologia. Você entendeu? Olha aqui, ó, funil plot. Então, suponha que esse seja o gráfico que eu obtive. Se esse é a meta-análise que eu obtive, eu produzi esse diamante, quer dizer, todos os estudos estão aqui a favor da tecnologia e eu produzi esse diamante aqui.
mas claramente está faltando estudo que compõe aqui o outro lado, né? Então, quando você faz uma projeção, o que a análise estatística faz? Ela faz a projeção se eu tivesse conseguido achar os estudos menorzinhos, né? Que falariam contra a tecnologia. Então, a análise estatística, ela projeta onde que o seu funil, onde que a sua estimativa, o seu diamante deveria estar. Você está vendo? Então, a análise do viés de publicação, ele me diz se existe algum viés relacionado à falta de estudos que você deveria ter encontrado. Então, a verdade é essa aqui, e não essa aqui. É que, na verdade, eu queria achar nos guias, até os do Ministério da Saúde, que fala sobre revisão sistemática e meta-análise, um relato assim, o gráfico do funil não pode ser feito com menos de 10 estudos e também não pode ser feito numa revisão sistemática sem meta-análise, porque precisa... No livro do Cochrane tem. No livro do Cochrane tem. Pode pegar aquele do Higgins, publicação de 2011, que você vai achar isso. Pode olhar lá. Eu vou olhar, porque eu olhei vários capítulos e não achei assim exatamente, mas eu vou dar uma olhada. Obrigada. Tá. Gente, muito obrigada pela audiência, foi um prazer estar com vocês. Desculpa a minha correria hoje, fiquei com medo de não conseguir dar conta. E vamos continuar amanhã. Amanhã não perca, que é um dia importante. Não perca a palestra do John Landis e do Ivan, dando o curso lá do Agri, que é o novo do Rex, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, bom descanso. Até logo. Tchau.